Bom dia, bem-vindos ao Olha que 2, em simultâneo nos 103.1 e 100.4 da Total FM e 94.6 da Sagres FM. Na internet em totalfm.pt e sagresfm.pt. Pode também seguir-nos na página do Olha que 2 no Facebook e ver na íntegra esta entrevista no site da tvalgarve.pt ou no meu canal, posição 666553. Agradeço ao meu convidado Nuno Marques, vice-presidente da CCDR, Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve, por ter vindo ao Olha que 2. Nasceu há 45 anos em Lagos, é licenciado e doutorado em urbanismo, tem uma pós-graduação em Direito do Urbanismo e da Construção, curso avançado de Gestão Pública obtido no INA, Instituto Nacional de Administração, foi chefe da equipa multidisciplinar da Gestão Territorial e Urbanística da Autarquia de Vila Real de Santo António, equiparado a chefe de divisão. Foi também consultor urbanista independente nas autarquias de Lagos, Faro, Vila Real de Santo António. E professor responsável pela disciplina de Urbanística do curso de Arquitetura da Universidade Lusófona, Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes, em Portimão. É vice-presidente, como eu já disse, da CCDR, da Comissão de Coordenação, desde 2012, com competências delegadas para a coordenação e decisão dos assuntos da esfera das competências das direções de serviços de ordenamento do território e de ambiente. Nuno Marques, bom dia mais uma vez. Bom dia, bem-vindos Vítor. a esta sua casa de hoje, pelo menos, não é? E com certeza que não será a última. Na sua juventude, perspectivava esta sua passagem pela política partidária? Deixe-me, em primeiro lugar, fazer uma saudação aos ouvintes que estão lá em casa ou onde estiverem a ouvir esta nossa entrevista, e deixe-me também fazer uma pequena correção relativamente àquilo que disse. Eu não sou, de facto, doutorado ainda, tenho a parte curricular feita, mas ainda não concluí o doutoramento. Uma benesse. É verdade. Relativamente à pergunta que me coloca, eu passei pela política, não estou nada arrependido de ter passado pela política, mas também já saí da política, portanto deixei de fazer política ativa, como fiz. Também não me arrependo da decisão que tomei e estou neste momento apenas e só dedicado à minha atividade profissional como urbanista. Desempenho hoje as funções que encaro como funções profissionais na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve desde 2012, desde 2015 em regime definitivo, depois de um procedimento concursal, e tenho uma comissão de serviço até ao ano de 2020. Eu custa muito, enfim, a acreditar, mas enfim, o futuro dirá, que esse vírus da política que geralmente se entranha, primeiro se estranha e depois se entranha na pele e na mente dos nossos jovens, que enfim, que alguns fazem um percurso na sua vida só inteiramente dedicado à política, mas também continua aqui a insistir. Na sua juventude, perspectivava essa sua passagem pela política partidária? O que é que o fez? Qual foi o feeling que teve? Eu sempre tive uma grande preocupação com os outros, portanto, e provavelmente foi isso que me motivou à minha passagem pela política. Fui vereador da Câmara Municipal de Lagos, naquilo que vulgarmente se chama a oposição no Executivo. Filo durante 10 anos com muito empenho, guardo memórias, umas más naturalmente, mas fundamentalmente guardo as memórias boas. Sinto que contribuí, apesar de estar sempre na oposição, sinto que contribuí para a melhoria de algumas decisões que foram tomadas, para o esclarecimento também das pessoas, dos municípios, dos cidadãos em geral. Estou muito orgulhoso por isso e muito grato também a quem me deu a oportunidade, a quem apostou em mim naquela altura, para nos candidatarmos, para darmos a cara por um projeto. Enfim, foram estas as motivações, sempre uma grande preocupação com os outros, para além de mim próprio. Foi essa a educação que os meus pais me deram. É isso que hoje ainda preservo, mas estou, como lhe disse, absolutamente dedicado à minha atividade profissional. O Nuno Marques passou pelos Jotas, como se costuma designar os mais jovens que andam com o pau na mão e um pano
No sentido que está a dizer, ou pelo menos que eu assim o entendo, não passei pela juventude partidária nesses termos. Passei efetivamente por uma juventude partidária, mas já numa fase muito tardia, portanto... já não era bem um jovem, como se costuma denominar. Já não era bem um jovem quando isso aconteceu, é verdade. E outra coisa... tem conhecimento disso, porventura? Os jovens normalmente entram para a política ou por paixão ou como trampolim para chegar a uma carreira política ou profissional. Foi esse o seu caso ou não? Nunca tive essa perspectiva. Não era uma ponte para... Nunca encarei as funções ou a minha passagem pela política dessa maneira. Mas sabe que é um bom passadiço. Pois, mas eu nunca encarei, como lhe disse, nunca encarei a passagem político-partidária dessa maneira. Às vezes faço enfim, reflito um pouco sobre isso e chego sempre à conclusão que a minha incursão na política ativa teve fundamentalmente a ver com a preocupação com os outros, que essa é inerente, como digo, foi a educação que recebi, mas também uma grande preocupação e um grande amor àquela que é a minha terra, a terra que me viu nascer, que é Lagos. Foi por isso que eu tive essa incursão na política. E cheguei à conclusão que, enfim, tinha sido uma passagem, foi um capítulo que se encerrou na minha vida. Mas é isso que muita gente pensa e faz esse juízo e dilo à boca cheia que a rapaziada vai para a política para ver se consegue chegar a algum lado que porventura ou será mais difícil por outra via ou então quase que impossível, não é? Acredito que possa ser assim, portanto, em alguns casos até será, não é de todo, nunca foi de todo o meu caso. Pela amostragem, parece-me que pelo menos para muitos cidadãos, tem sido um trampolim para chegar a certos lugares. Nós que andamos cá assim, há um bom par de anos, temos essa noção. O Nuno Marques, a certa altura, integrou a lista do PSD às autárquicas para o Conselho, já aí aflorou ao de leve. Isso depois de uma luta prévia que teve, recordo-me bem, com o então ex-presidente, o também social-democrata José Valentim. Foi a votos e, claro, não conseguiu derrubar, na altura, o Júlio Barroso, não era? Que estava à frente do município. Sim, eu integrei sempre listas candidatas à Câmara Municipal de Lagos, tendo do outro lado as listas do Partido Socialista, e não só, mas em especial as listas do Partido Socialista que saíram vencedoras em vários atos eleitorais, que eram, na altura, lideradas pelo Dr. Júlio Barroso. Ficou decepcionado com essa experiência? Nada decepcionado, antes pelo contrário, foi uma experiência que me ensinou bastante, aliás, como quase todas as experiências, todas elas nos ensinam algo. Foi uma experiência onde foi sempre muito combativa, portanto, de parte a parte, empenhávamos-nos muito nesse debate, no debate dos assuntos do município de Lagos, em particular. Enfim, esse foi um capítulo que se encerrou. O Dr. Júlio Barroso hoje já não é, como se sabe, o Presidente da Câmara Municipal de Lagos. Tenho com ele uma relação absolutamente normal. Acho que conseguimos separar o plano pessoal do plano político, embora às vezes possa não ter sido isso que algumas pessoas interiorizaram e interpretaram desse mesmo combate. Mas ficam as boas recordações e ficam fundamentalmente os ensinamentos colhidos nessa extraordinária experiência. Depois mudou de áreas e aproveitou para ampliar os seus conhecimentos académicos. Sim, a aprendizagem é uma constante. Só tenho pena de não ter mais tempo para continuar os estudos, para ter dado seguimento ao doutoramento, mas, enfim, estando nestas funções, é de todo impossível conjugar as duas coisas, mais, obviamente, e naturalmente, a nossa vida familiar.
Como diria um político conhecido da nossa praça, andou por aí a um certo período, também a estudar e a aprofundar os seus conhecimentos na área do doutoramento, que ainda não concluiu, como já disse, em urbanismo. Isso tinha algum objetivo para a sua vida futura? Não, o objetivo é aprender, é pôr em prática os conhecimentos, é investigar. O urbanismo sempre me interessou, portanto, sempre me interessou o metabolismo das cidades, o modo como as pessoas se apropriam do território, utilizam o território, o uso que dele se faz. Sempre me interessou, talvez por nascer ou por ter nascido numa terra com alguma tradição nessa matéria, cedo me despertou o interesse e até hoje, e penso que até ao final dos meus dias, é um domínio que vai sempre interessar-me. Portanto, no que diz respeito ao aprofundamento dos conhecimentos, portanto, temos que investigar. Eu desde sempre gostei de aprofundar os assuntos, gosto de estudar, gosto imenso de estudar e, aliás, tenho dito que um dia, quando não tivesse mais nada para fazer, teria sempre que estar na área dos estudos, teria sempre que estudar, enfim, ser estudante profissional. Até poder, é verdade. Essa pós-graduação que tirou em Direito do Urbanismo e da Construção, enfim, leva-me a pensar que fosse a pensar numa futura ligação a essas áreas e que já ocupou alguns cargos que tinham a ver com estas duas especificidades da administração pública. Outra área da sua formação que está ligada à coisa pública foi aquela que tentou também aprofundar quando passou para o INA, Instituto Nacional de Administração. Por isso isto está tudo muito ligado. Por um lado não queria subir na carreira política, mas do outro lado a administração pública, pelo menos a regional, não recusaria, não? São tarefas. Eu desempenho um cargo de direção superior, portanto sou um dirigente da administração pública. Esse tipo de formações são exigíveis para o desempenho do cargo e eu mais cedo ou mais tarde teria que a fazer, portanto essa em particular a que se refere. Portanto, e é um bocadinho nesse enquadramento. Eu quando a fiz já era na altura em regime de substituição, é certo, mas já era o vice-presidente da CCDR do Algarve. O Nuno Marques foi consultor urbanista, como eu já tinha dito anteriormente, nas autarquias de Lagos, Faro e Vila Real de Santo António. O que pergunto é se profissionalmente essas experiências foram proveitosas e em quê? Umas mais do que outras, portanto, eu quando... É o reverso da medalha, não? Eu quando, como é absolutamente normal, quando terminei os estudos, houve uma oportunidade para ingressar na Câmara Municipal de Lagos. Era isso que na altura tinha em mente. Depois achei que se calhar ainda era muito novo para me fixar em Lagos, que é a minha terra de coração, como já disse, e como dá para perceber para quem me conhece um pouco. E depois interrompi essa passagem, fui trabalhar para Lisboa. Na altura tive uma experiência em algumas empresas privadas também ligadas ao planeamento urbanístico, à execução de instrumentos de gestão territorial. Portanto, enfim, o caminho faz-se caminhando. Foi sempre nesta área que me situei, umas vezes com um pendor técnico e político, outros com um pendor exclusivamente técnico. Foi sempre, enfim, esse foi o meu percurso, foi assim que fui evoluindo, com umas passagens, como o Vítor disse e muito bem, também pela academia, com o contacto com os alunos, essa experiência aqui na Universidade Lusófona no Algarve, na altura, o Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes. Fui aí também professor de uma cadeira, serviu para ensinar e também para ser ensinado, porque no contacto com os alunos é sempre isso que acontece. E nesse exercício da atividade de professor no Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes, em Portimão, quais as matérias que transmitiu ou que conseguiu transmitir então aos seus alunos?
Pois, eu lecionava a cadeira de urbanística, tentava a alunos de um curso de projeto, de arquitetura, portanto, eram pessoas, umas mais novas, outras mais velhas, uns já trabalhavam há uns anos, outros nunca tinham trabalhado, tentava sensibilizá-los para aquilo que é o campo de ação do planeamento urbanístico, em particular. Portanto, é uma disciplina diferente da disciplina da arquitetura, portanto, e é uma disciplina fundamental para quem faz arquitetura e para quem quer ser arquiteto. Portanto, hoje esse é um domínio vasto de conhecimentos. Já não estamos no tempo em que o arquiteto com vocação para a arquitetura se sentia capaz de desenhar uma cidade inteira ou de desenhar uma cadeira, portanto, mais na área do design. Esse tempo já passou, já se percebeu que há necessidade de um conjunto mais vasto de conhecimentos e essa cadeira procurava, inclusive, enfim, a legislação, dar algumas noções teóricas e também de alguma maneira práticas, porque fazíamos sempre trabalhos práticos também relacionados com isso, mas tentava sensibilizar fundamentalmente para esta dimensão, enfim, do contexto em que o arquiteto trabalha. O arquiteto faz projetos fundamentalmente para edifícios, obviamente que não só, mas sensibilizá-los, se quiser, portanto, transmitir-lhes algum conhecimento para quando, da conclusão de cada uma daquelas licenciaturas, algumas daquelas pessoas também tentarem aprofundar e ir conhecer mais o que é o campo do urbanismo. E indicou-lhes o caminho que não se deve seguir ou que não se devia seguir e aquele que era mais aconselhável para a defesa do ambiente? Naturalmente que indicamos sempre o caminho que, no nosso ponto de vista, é o mais correto e as noções mais importantes para cada um. Portanto, depois, o caminho que cada um segue e o pensamento que cada um segue, portanto, enfim, é um pouco da sua responsabilidade. Sentiu da parte deles, dos alunos, alguma preocupação para as questões do urbanismo? Olha, senti fundamentalmente um grande interesse, porque uma coisa, como dizia, é fazer um projeto para um edifício, outra coisa é sensibilizá-los para a imensidão de relações que esse edifício tem, não só com o espaço, como com a sociedade em geral, com as pessoas. Portanto, isto seria tudo muito fácil se não tivesse que haver alguma ordem nas relações. Portanto, e o urbanismo é um pouco isso. Portanto, é tentar estabelecer alguma ordem em todo um conjunto de relações para que, enfim, as coisas não descambem num caos, não é? Como tem muitas vezes acontecido ao longo das últimas dezenas de anos, principalmente na nossa região, com muita coisa negra que tem-se feito por aí. Afinal, onde é que estão as regras? Onde é que está o bom senso? Se calhar o dinheiro é mais forte e pesa muito mais nas decisões. Mas, Vítor Gonçalves, deixa-me dizer uma coisa relativamente a isso. Muitas vezes falamos que o Algarve é um mau exemplo de gestão territorial. É um dos... É bom que, a meu ver, já é hora de interiorizarmos que o bode expiatório da má gestão territorial não pode ser o Algarve. Se é que alguma vez foi, mas não pode de todo está cheio de manchas negras dessas. Eu acho que temos excelentes exemplos aqui na região. Temos pessoas altamente sensibilizadas e muito experientes para isso. Se me disser, há casos que nos dão que pensar pela negativa, seguramente, mas eu penso que no Algarve há uma consciência neste momento generalizada de que não se pode construir em todo o lado. Não se deve, pelo menos. Não se pode mesmo construir em todo o lado. Enfim, as pessoas defendem os seus próprios interesses, é certo, mas eu penso que o tempo mais difícil relativamente a este aspecto em concreto que estamos a falar já passou. Não temos que nos sentir envergonhados por termos o território que temos,
porque, em muitos aspectos, ele é melhor do que em muitas outras partes do país e, seguramente, do mundo, em especial dos nossos concorrentes das regiões mais turísticas da Bacia do Mediterrâneo, por exemplo. E se isso aconteceu, deve-se muito às decisões dos políticos e, se calhar, menos aos técnicos, porque os técnicos apresentam as suas conveniências e os políticos é que têm a faca e o queijo na mão para poder decidir se faz assim ou não. Por conseguinte, agora já não há que chorar, enfim, sobre o leite derramado. Leite derramado, mas o facto é que é passado, mas está aí, à vista. E o turismo e a qualidade que cada vez é mais exigida não está de acordo com atentados contra a natureza. O turismo também tem essa especificidade, portanto, organizar um território turístico é muito diferente do que organizar um território eminentemente urbano, de fluxos regulares de pessoas, casa-trabalho, etc., com uma particularidade adicional, é que nos territórios turísticos procura-se, os empreendimentos turísticos procuram as situações de excelência, portanto, e querem se instalar nos contextos territoriais de excelência. Ora, isso numa cidade, as coisas passar-se-ão à partida e do ponto de vista, se calhar, um bocadinho mais teórico, de uma forma mais concentrada. Portanto, nem todo o território tem a aptidão para receber determinado tipo de operações urbanísticas. No caso dos territórios turísticos não é bem assim. O cargo que exerce como vice-presidente da CCDR ficou, enfim, com várias competências delegadas, como eu já disse, nas áreas do ordenamento do território e do ambiente. Quais são, de facto, as áreas em que a sua presença é mais notória? Aquela que tem feito melhor trabalho? Sim. E que a gente possa rapidamente se aperceber? Enfim, poria as coisas mais no sentido do coletivo. Portanto, o vice-presidente da CCDR do Algarve não trabalha sozinho, trabalha integrado numa equipa com quase 3 dezenas de pessoas, entre técnicos superiores, dominantemente, entre dirigentes intermédios, entre administrativos. Portanto, somos uma equipa vasta, enfim, somos vasta neste sentido que transcende a esfera individual do vice-presidente da CCDR, e naturalmente que trabalhamos numa estrutura que tem quase uma centena de pessoas, onde as interações e os diálogos também se fazem. Não está tudo confinado às direções de serviço de ambiente e de ordenamento. Portanto, eu não sou o presidente da CCDR. Sim, mas quais são as áreas em que o mais envolveu e que mais prazer teve em desempenhar? Sim. Vamos lá ver se é por aqui. Áreas e resultados. Portanto, áreas, o core business, enfim, destas direções de serviço são, por um lado, o acompanhamento dos instrumentos de gestão territorial que se elaboram e desenvolvem aqui na nossa região, com incidência territorial na região do Algarve, sejam eles de índole municipal ou sejam eles de índole nacional. Estou a falar, por exemplo, de tudo o que são planos municipais de ordenamento do território, hoje assim chamados de planos territoriais municipais. Nós acompanhamos todos esses instrumentos, que são instrumentos desenvolvidos pelos municípios, mas com o acompanhamento assíduo e regular da CCDR do Algarve. Depois... Mas eu queria aprofundar este assunto. Que intervenção tem a Comissão de Coordenação em matérias como o ordenamento do território e o ambiente? Sabendo que há tantos departamentos governamentais... Quer numa área, quer noutra, nós estamos nisto juntos com outros organismos, sejam eles da administração central. São muitos a pôr a colher na sopa. É como é também noutros países, não é propriamente uma especificidade do nosso país, temos que encarar isso com normalidade. As matérias são vastíssimas e não há aqui organismos que consigam, a menos que sejam super-organismos, enfim, sendo super-organismos, a dificuldade também é grande, portanto, talvez não seja por aí. O que quero enfatizar é que tudo isto se passa em grande interação, em grande cooperação, em grande colaboração com os organismos parceiros e também, é bom que se diga,
com as organizações não governamentais, por exemplo, que também são atores nestes processos, nestes domínios, no domínio ambiental, no domínio do ordenamento do território. Há muita... a participação pública é uma realidade. Portanto, não é propriamente só para cumprir calendário, e isso envolve, naturalmente, meios e disponibilidades por parte da CCDR do Algarve para o acompanhamento, para a coordenação dos procedimentos, porque tudo isto depois aparece em cada um dos quadros legais com o devido enquadramento. Portanto, há uma procedimentalização que tem que ser respeitada. Há diferentes fases de cada um dos procedimentos. Portanto, nós acompanhamos todos estes processos, assim como na área do ambiente também temos, na área do ambiente em particular, também temos intervenção, por exemplo, ao nível da avaliação ambiental, seja a avaliação de impacto ambiental, seja a avaliação de incidências ambientais, enfim, é um leque muito variado e extenso de instrumentos. Vamos mudar de assunto neste momento para um tema também importante. As CCDRs passaram a administrar nos últimos anos os fundos comunitários destinados a vários projetos regionais, nomeadamente para a comunicação social. Qual foi a percentagem de sucesso? Conhece-a? Vítor, eu tenho as competências delegadas está na lá área dentro do da mesma ambiente e do casa. ordenamento. Preferia não abordar essa matéria, porque essa é matéria do presidente da CCDR do Algarve, que tem por inerência as funções de coordenador do Programa Operacional Regional. Mas a adesão dos meios de comunicação dimensão social regionais do Algarve, neste caso, foi significativa? Não me leva a mal, mas não é uma Também área... não conhece? Não, eu conheço, mas não vou abordar essa matéria, porque foge um pouco àquilo também que tínhamos situado como tema para esta conversa. Vou descalçar o tema. E essa é, de facto, uma competência do meu presidente da CCDR e eu não quero... Mas tem a noção qual foi a verba atribuída ao Algarve para este ano? Não quero... Também não sabe quando foi? Não, sei quando foi, mas não quero abordar esse tema. É uma área do meu presidente e, enfim, deixava-lhe aqui a ideia, se há essa curiosidade, depois é dirigir... Havia muito mais, mas dirigir em particular, não é? O convite ao nosso presidente para aqui estar. Os nossos ouvintes e telespectadores, e eu também, gostaríamos de saber qual foi a verba atribuída para a região. Não leva a mal, mas não vou abordar essa matéria. Pois, eu também não queria ser eu a dizê-lo. Quanto à reserva ecológica da região, a quem compete vigiar e acompanhar essa área? À CCDR do Algarve. Portanto, a Reserva Ecológica Nacional é uma restrição de utilidade pública, portanto, interfere com os direitos de muitos cidadãos no país, e em especial aqui na região. É um instrumento de defesa do território, de defesa do ciclo hidrológico terrestre, de defesa na área dos riscos para pessoas e bens, de defesa do litoral. Há muitos anos que assim é. É um instrumento muitíssimo importante e com grande presença no território. Eu diria, se calhar os nossos ouvintes não saberão, mas mais de 50% do território do Algarve é abrangido por esta restrição de utilidade pública. Quem de facto é a autoridade regional em matéria da Reserva Ecológica Nacional é a CCDR do Algarve. É a nós que compete agora a aprovação das diferentes delimitações municipais. Todos os municípios têm a sua delimitação municipal em vigor. Conseguimos, nos últimos anos, fechar, portanto, este processo de delimitação das 16 reservas ecológicas nacionais dos 16 concelhos da região. O último que faltava era o Concelho de Castro Marim. Felizmente fechámos esse processo. Somos exemplares, diria, quanto a essa matéria aqui no Algarve. Portanto, quem gere depois o chamado quadro de usos e ações compatíveis, ou seja, as ações que cada uma das pessoas quer executar desde que seja em Reserva Ecológica Nacional, é também a CCDR do Algarve que cumpre emitir os pareceres no âmbito das assim denominadas comunicações prévias que são regularmente apresentadas à nossa análise. E na revisão dos planos de pormenor e gestão do território, que papel tem a CCDR na articulação com as autarquias? É um papel de árbitro por um lado, ou interveniente?
É um papel fundamentalmente de árbitro e de verificador de conformidade desses instrumentos com os demais instrumentos e com os demais regulamentos e leis que têm que ser respeitadas. Portanto, é fundamentalmente nesse campo que a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional tem as suas atribuições. Portanto, fazemos um papel de coordenador de processos, por um lado, de coordenador de procedimentos e, por outro, de verificador do respeito que essas opções têm para com o quadro geral das leis e dos outros planos, porque há planos a diferentes escalas enfim, na mesma área territorial, um plano municipal não pode dizer diferente daquilo que diz um plano regional de ordenamento do território ou um instrumento de natureza especial, como seja o plano de ordenamento da orla costeira, se for o caso, ou o plano de ordenamento das áreas de paisagem protegida, que também os temos aqui no Algarve. São cerca de 10 planos especiais aqui na região. E na revisão dos planos para menor e gestão do território, o papel da CCDR na articulação com as autarquias, qual é? A autarquia desenvolve, às autarquias compete elaborar... É um processo a posterior, né? De lhe apresentarem às autarquias os projetos. É um processo em contínuo, portanto, as autarquias requerem à CCDR o chamado acompanhamento do processo e, quando querem apresentar a proposta e aferir, enfim, da posição dos organismos da Administração Central, normalmente recorrem, porque é assim que deve ser, recorrem à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional, que trata de agendar as conferências procedimentais, trata de fixar o dia em que a apreciação se vai fazer, trata de compilar os pareceres e também de emitir o seu próprio parecer, sempre que a proposta interfira com o nosso campo de atribuições e competências. Qual é a intervenção que a Comissão tem sobre os projetos de habitação em algumas áreas específicas do interior do Algarve? Sobre os projetos de habitação... Isolada, digamos, não é? Além do ICN... Eu não sei se percebi a pergunta, mas... Se quiser fazer uma determinada construção, sim, fora do perímetro urbano... Exato. Não é? A CCDR tem aí alguma... Normalmente sim, portanto... Alguma posição? O cidadão apresenta o seu projeto, apresenta a sua intenção à autarquia, que por sua vez procede à consulta dos diferentes organismos que tenham que se pronunciar. Se for numa área de rede Natura e coincidentemente também numa área da Reserva Ecológica Nacional, eu diria que a regra é o ICNF pronunciar-se e também a CCDR pronunciar-se no âmbito da Reserva Ecológica Nacional. Depois emitimos o nosso parecer, compilamos estes pareceres e transmitimos à autarquia. É nessa interação que esses procedimentos ocorrem. Nos processos de licenciamento ambiental, a intervenção da Comissão é com certeza significativa, não? Sim, não estamos sozinhos nesse mundo, mas também como é a regra. Não são instituições a mais a pegar nos mesmos assuntos. Caro Vítor Gonçalves, há experiências diferentes, mas eu não conheço nenhuma experiência de um outro país que tenha tudo isto concentrado numa única entidade. Não conheço, porventura. Mas em Portugal há sempre aquele, enfim, porventura haverá. Que há muitos departamentos a decidir ou a dar a sua opinião e as coisas emperram e nunca mais andam. Eu não estaria tão certo disso. O que é fundamental é termos a noção de que estamos juntos com os outros parceiros e que temos que trabalhar em conjunto, e aí sim tem-se feito enormes melhorias no relacionamento entre entidades. Portanto, isso penso que é uma evidência, mas temos que continuar a trabalhar no sentido de melhorar o relacionamento entre as entidades. Portanto, isto é aquilo que eu penso, e penso que é também o que pensam muitos dos nossos parceiros, se não todos, que interagem connosco no âmbito destes processos. Uma das grandes preocupações que as instituições começam a ter tem a ver com a defesa do meio ambiente. Nos planos multimunicipais e intermunicipais para a gestão de resíduos, que papel tem a Comissão? Vamos cá ver.
A CCDR do Algarve é, por exemplo, a entidade a quem compete licenciar operações de gestão de resíduos e a quem compete também licenciar os aterros sanitários. Portanto, é conhecido o caso do sistema multimunicipal, tem 2 aterros sanitários, existem dois aterros sanitários. 2 maus exemplos. Eu não os qualificaria dessa forma. Mas a população sim. Temos responsabilidades no licenciamento, ou seja, no controle preventivo desses processos. Portanto, e depois temos responsabilidades também ao nível do licenciamento de outro tipo de operadores de gestão de resíduos aqui na região. Portanto, temos essas responsabilidades. Obviamente que para se licenciar um operador e consoante o operador, assim esse operador vai ter que recolher outro tipo de licenças, portanto, consoante os casos. Portanto, isto depois é muito difícil sintetizar em 3 ou 4 palavras, enfim, a imensidão de processos e de hipóteses que pode acontecer, porque isto é sempre em função da atividade. E às vezes há falhas nos processos, nomeadamente um pré-estudo dos cuidados que há a ter, nomeadamente com aqueles que falou dos aterros da Cortelha, não é? Sim. Em que são um mau exemplo, com as lamas a irem para a Ribeira, da Ribeira vão para o Guadiana, do Guadiana vão para o Oceano Atlântico, e alguns vão para a barriga das pessoas e para as narinas, etc., das praias, com a poluição que aquilo causa, não é? Nós, se me permite, nós Sim. temos de ser muito responsáveis a abordar este assunto. Houve um acidente no passado dia 7 de abril Está a ver de na 2018. mesma, as lamas continuam. Houve um acidente no passado dia 7 de abril, houve um transbordo de lixiviados na célula B da Ribeira, que é um afluente do Vascão. A Algar assumiu imediatamente a responsabilidade por essa ocorrência. A CCDR tomou as medidas que tinha que ter tomado. A Agência Portuguesa do Ambiente, através da Administração da Região Hidrográfica do Algarve, procedeu à recolha das análises da água. O município de Olé protestou. Sim, portanto, as autarquias reagiram, acompanharam este assunto. A Comissão de Acompanhamento do Aterro reuniu 3 dias depois. Foram só 3 dias depois, porque entre o dia do acidente estávamos num fim de semana. Foram feitas as participações que tinham que ser feitas à entidade inspectiva, à entidade policial, às entidades judiciais. O que eu quero dizer é que... E o que é que isso resultou? Foi de facto um acidente, que é esta a informação que eu tenho. Foi de facto um acidente, mas é bom que fique claro que ninguém tentou esconder o que quer que fosse. A população também não deixou. As coisas passaram-se, a comunicação social também deu a devida importância a este assunto, e isso é de registar. Portanto, as medidas de emergência foram também tomadas, é bom que se diga, e qual é o estado da arte, que isto é que interessa para todos nós. Desde logo, o reconhecimento de todos. Não ouvi ninguém, nem nenhuma entidade, assumir o contrário. O reconhecimento de todos da importância que tem para a região a existência de um equipamento como o aterro sanitário do Sotavento, assim como o do Barlavento, mas aqui, para o que nos interessa, do aterro sanitário do Sotavento. Todos os intervenientes, todos os atores, todas as entidades que acompanham este assunto têm essa consciência. É uma consciência expressa, é ali que é feita a deposição final dos resíduos de centenas de milhares de cidadãos. É bom termos essa o caixote percepção. lixo do Algarve do Sotavento é daquele lado, é na Quartelha, pronto, já sei. Não diria assim, mas aproveitava para dizer que, à data em que estamos a falar, as análises da água revelam uma boa qualidade. Foram tomadas as medidas para a reparação da tela que rompeu naquela altura e, portanto, no que diz respeito às hectares que fazem parte do aterro e que recebem os lixiviados, a informação que eu tenho é que encontram-se hoje em pleno funcionamento.
As responsabilidades sempre assim, serão acaba sempre apuradas, bem. caro Vítor Gonçalves, se me permite, as responsabilidades naturalmente que serão apuradas, mas eu permitia-me registar, porque penso que é oportuno, é importante fazê-lo. Portanto, o processo foi um processo em que não me parece que alguém tivesse querido esconder o que quer que fosse de absolutamente ninguém, e as responsabilidades, como eu disse, serão apuradas em devido tempo, os inquéritos seguirão e, enfim, a sanção a aplicar será aquela que a lei o ditar. Existe alguma base de dados para a área do ambiente na região do Algarve? Para a área do ambiente, que eu tenha conhecimento, não no sentido em que está a dizer, mas a CCDR tem há alguns anos em marcha e em funcionamento, já vai perceber porque é que eu estou a dizer em marcha, o chamado projeto da infraestrutura de dados espaciais do Algarve. Portanto, hoje é possível ao cidadão comum recorrer a este sistema de informação geográfica, vamos chamá-lo assim, para saber qual é a situação do seu terreno relativamente a restrições de utilidade pública, como a Reserva Ecológica Nacional, ou até à informação que decorre dos planos diretores municipais e à correspondente normativa. Portanto, isso é um projeto que nos orgulha muito, que teve problemas porque os recursos não abundam e durante um determinado período de tempo faltou atualizar. Já conseguimos pô-lo novamente em marcha, estamos a reestruturá-lo e muito em breve ele vai estar atualizado. A Comissão de Coordenação tem algum departamento que visa a execução, avaliação e fiscalização ao nível regional sobre as políticas do ambiente e do ordenamento do território? É essa uma das atribuições das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional e, como não podia deixar de ser... Ter um departamento específico? Temos uma divisão na Casa a quem compete esses assuntos. Não está muito dotado de recursos humanos, é uma dificuldade geral para os organismos da administração pública, mas temos efetivamente esse departamento e temos a nossa intervenção em colaboração estreita quase sempre com as autoridades, diferentes autoridades policiais, em particular com o CEPNA da GNR, a quem, portanto, aproveito também para saudar e para fazer aqui uma nota elogiosa, porquanto parece-me exemplar a colaboração que existe entre o CEPNA da GNR e a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve. A promoção de ações de sensibilização, informação e educação em matérias ambientais fazem parte das atribuições da Comissão? Não são propriamente o nosso core business, apesar de colaborarmos com outros organismos e com outras instituições, por diversas vezes isso já aconteceu nesse âmbito, é verdade. As alterações climáticas que tanta gente fala e nos preocupa, que têm vindo a ser identificadas, são hoje uma das maiores ameaças ambientais, sociais e económicas e que o planeta, aliás, e a humanidade enfrentam. O que é que está a ser feito para atenuar e reduzir estes efeitos? Olha, Vítor, o que está a ser feito aqui no Algarve é também digno de registro. Está a ser feito por parte dos municípios que se mobilizaram nesse âmbito, em linha com a estratégia nacional nessa área. Está em marcha um processo que também seguimos com grande curiosidade, um processo dirigido pelo professor Filipe Duarte Santos, portanto, que é o do Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas aqui no Algarve. Portanto, ele está em marcha e nós acompanhamos esse assunto com muito interesse e é, de facto, um dos maiores especialistas, não só em Portugal, como reconhecidamente no plano internacional, Filipe Duarte Santos, que está a coordenar esse trabalho. Ainda vamos a tempo de inverter alguma coisa na atual situação e o desastre que nós fizemos ao nosso ambiente, né? Naturalmente que sim. Somos talvez das últimas gerações que têm essa oportunidade, mas temos que ter esperança, temos que acreditar nas nossas capacidades para tentar inverter
alguns dos efeitos desse processo. Eu sou otimista relativamente a essa matéria. E quem é que pode e deve contribuir para a defesa desse meio ambiente de modo a incentivar Todos. e promover as mudanças de princípios, atitudes e comportamentos? Todos. Estas matérias estão na ordem do dia. Portanto, não há dia em que não se fale de sustentabilidade, não há dia em que não se fale de alterações climáticas. Falar sim, e obras? Não, fala-se no sentido positivo. Portanto, não há dia em que não se fale de descarbonização. Portanto, a sociedade civil está muito mais habilitada a compreender hoje qual é o significado de todas estas palavras. E, por outro lado, eu penso que as instituições estão muito empenhadas em fazer o seu papel. Portanto, temos todos muito trabalho pela frente, é certo, mas, enfim, na área da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve e das demais CCDRs, porque ao todo somos 5 no país, portanto, está a ser feito trabalho nesse sentido, continua a ser feito trabalho nesse sentido, desde os instrumentos de gestão territorial até às licenças e ao controle prévio que se tem que fazer estritamente no campo ambiental. Com as florestas a arder ano após ano e cada vez em maior escala, e as descargas de produtos tóxicos para os nossos rios, não nos iremos confrontar no futuro com alterações climáticas e ambientais da maior gravidade e não sei se resolúveis? A floresta é enfim, e depois das ocorrências registadas no ano passado, é um assunto também da ordem do dia, diria eu. Portanto, naturalmente que não se vai mudar o estado de coisas de um dia para o outro. Como disse o Vítor e bem, as alterações climáticas estão aí, tem que haver uma série de mudança de comportamentos, tem que haver um novo quadro de ação sobre vários domínios, entre os quais o domínio florestal. Mas é bom também dizê-lo, não só há consciência do lado da administração e dos cidadãos em geral, mas estão-se a fazer coisas, portanto, umas para o curto prazo, outras para o médio prazo, outras para o longo prazo. Chamo a atenção de quem nos está a ouvir de que foi emitido o parecer final da Comissão de Acompanhamento sobre o novo Programa Regional de Ordenamento Florestal. Ele já está em consulta pública e eu convidava, enfim, todos os interessados a pronunciarem-se. Portanto, os documentos são públicos, estão no portal Participa, são acessíveis e, naturalmente, que todos os contributos serão bem-vindos, ainda que não seja um programa elaborado pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional, mas nós também acompanhamos, lá está, nesta interação com os outros organismos, também acompanhamos a sua elaboração, também nos pronunciamos e, enfim, vamos estar muito atentos a todos os contributos que apareçam. Será que as leis são brandas e acabam por proteger os infratores que encaminham para as ribeiras e os rios, o mais negativo temos, e poluem, por conseguinte, o ambiente? Acho que as leis não são brandas. Temos boas leis, felizmente, em Portugal. Temos, se calhar, que conseguir... Algumas boas leis inócuas. Temos, se calhar, que conseguir fiscalizar melhor. Não é que não sejam feitos e registados progressos nessa área, mas, enfim, temos que trabalhar mais. Portanto, não só na fiscalização, como noutros domínios. Nuno Marques, os portugueses terão consciência de que as alterações climáticas em curso irão provocar graves alterações também no ambiente e, por tabela, no agravamento da nossa qualidade de vida? Eu acho que a consciência é muito maior do que aquela que já foi. Pois, mas antigamente não havia tanta poluição como há hoje. Ou não se sabia? Pois, nós estivemos mais ou menos em equilíbrio com o planeta. Quando digo nós, digo a espécie humana esteve mais ou menos em equilíbrio com o planeta até há algumas décadas atrás. Desde aí, por vários fatores que não vamos agora aqui abordar, de facto é pela ação do homem ou é contra a ação do homem que a natureza se tem revoltado, é verdade. Portanto, como falávamos há pouco, temos que tentar inverter, temos que tentar alterar os nossos comportamentos
E é nesse âmbito que, por exemplo, surge a transição da dita economia linear para a economia circular, que agora também se fala, e é uma expressão com a qual também somos confrontados frequentemente. A esse nível, também posso dizer, já agora, que a CCDR, também em linha com as orientações nacionais, tem neste momento em marcha a sua agenda regional para a economia circular. Portanto, é um dos projetos, é uma das matérias que estamos a trabalhar. A Quercus e a Almargem têm vindo ao longo dos anos a bater-se pela defesa da conservação da natureza e dos recursos naturais e também na defesa do ambiente em geral. Reconhece o esforço destas associações? Esforço enorme. Enfim, só quem nunca passou por uma associação, seja ela qual for, é que não saberá o esforço que é necessário despender para tratar com a necessária profundidade e com a necessária seriedade determinado tipo de assuntos e ser consequente ao longo do tempo com esse exercício. Portanto, as organizações de que falou são exemplo disso. Há outras, felizmente, também aqui no Algarve, mas temos que reconhecer que fazem um esforço muito grande por perceber que projeto é que está em marcha, por emitir as suas opiniões. Na CCDR recebemos com frequência as participações, os contributos, até as denúncias, portanto, que são feitas por essas associações, não caem em saco roto e muitas das vezes têm-nos ajudado a detectar situações que nós, enfim, pelo nosso trabalho cotidiano, não conseguiríamos certamente perceber em tempo útil. Procede que tem acompanhado as notícias sobre o estado do ambiente a nível mundial e em especial na região. Em sua opinião, o que é que tem vindo a ser feito nessa área? É suficiente para inverter a situação a que chegamos? Nunca é suficiente, portanto, nunca estamos satisfeitos, mas, enfim, eu prefiro que isso seja um assunto do dia-a-dia, prefiro que seja um assunto que nos entre pela casa dentro todos os dias, do que propriamente o contrário. Portanto, temos a trabalhar, o caminho faz-se caminhando, faz-se com trabalho, faz-se com empenhamento e faz-se com muita dedicação ao interesse público, que é o que aqui está verdadeiramente em causa. Alguns municípios, se não todos, têm-se empenhado nestas temáticas do ambiente. Por exemplo, o município de Vila do Bispo tem vindo a promover várias ações para a defesa do mesmo, com resultados bastante satisfatórios. O mesmo se passa no Concelho de Olé, com uma forte aposta do Executivo, aliás, municipal, nas várias iniciativas que tem levado a cabo para a defesa do ambiente. Cabe aos municípios, como primeira linha, promover todas e quaisquer medidas para alterar o rumo dos acontecimentos na defesa do ambiente? Cabe aos municípios desencadear muitos desses procedimentos, empenharem-se em muitas dessas causas, mas não só, obviamente, não é só aos municípios que compete isso, mas os municípios têm aqui um papel determinante, porque é quem está mais próximo das populações, é quem conhece melhor os seus territórios e, enfim, essas iniciativas que falou, há outras de outros municípios também, merecem todo o nosso aplauso e todo o nosso reconhecimento e toda a nossa colaboração quando ela nos é solicitada. Em sua opinião, o que é que tem vindo a ser feito e, neste caso, se é suficiente para alterar o estado das coisas, do ambiente, da nossa qualidade de vida? Oh, Vitor, nunca já dei aqui alguns exemplos de coisas que estão a ser feitas. Quer dizer, nunca é suficiente, portanto, o trabalho não acaba nunca nestas áreas como noutras. Portanto, volto a enfatizar, o que é importante é estarmos atentos, estarmos mobilizados e empenharmos-nos para que melhorias possam ser introduzidas, para que não se repitam erros do passado e por aí fora. Tanto mais que os ataques ou os assassínios ao ambiente que têm feito nos últimos anos, muitos países, afetam diretamente a vida do cotidiano do planeta, das pessoas e o bem-estar dos cidadãos, inclusive a sua saúde. É verdade. Está em causa a saúde pública, não é? É verdade, como o professor Filipe Duarte Santos se encarregou de dizer há umas semanas aqui no Algarve. Portanto, isto tem repercussões ao nível da saúde dos cidadãos. A qualidade do ar, é um dos exemplos,
tem repercussões Essa alergia, fortíssimas, tudo isso, tem a ver fortíssimas na saúde de todos nós. Portanto, quando se fala em descarbonizar, em poluir menos, não é só por causa do aquecimento global, é porque nós precisamos efetivamente disso para termos populações mais sãs, mais sadias. Chegamos assim ao final do Olha que 2 de hoje. Agradeço ao Nuno Marques, vice-presidente da CCDR, Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve, por ter vindo aos nossos estúdios. Esta entrevista ficará em permanência na página do Olha que 2 no Facebook. Pode vê-la também no site da tvalgarve.pt e no meu canal, na posição 666553. Na direção técnica esteve o João Pinto, na edição de imagem e realização Alexandra Águas, emissão áudio Carlos Cabral, sonoplastia Emílio Jorge. Voltamos para a semana no mesmo dia, à mesma hora, com a presença de Carlos do Carmo, vereador da Câmara Municipal de Olé, com o pelour dos eventos, e Paulo Silva, diretor artístico do Festival MED, que vem falar-nos sobre o futuro cartaz que o MED irá apresentar este ano. Para si, que nos deu o prazer da sua companhia, muito obrigado pela sua atenção, foi um prazer estar consigo, continuação de um ótimo dia e até para a semana, se Deus quiser.